Olá pessoal, separei 50 fatos incríveis sobre ursos para vocês, espero que gostem. Existem 8 espécies diferentes de ursos: urso polar, urso pardo, urso negro, urso de óculos, urso malaio, urso andino, urso de Kodiak e urso de Espírito Santo. O urso polar é considerado o maior urso do mundo, podendo alcançar até 3 metros de altura quando está em pé. Apesar de serem chamados de ursos polares, esses animais na verdade possuem a pele negra e o pelo transparente. Os ursos pardos, também conhecidos como grizzly, podem correr a velocidades de até 55 km por hora. Os ursos negros são excelentes escaladores de árvores e muitas vezes se refugiam nelas para escapar de predadores ou descansar. O urso de óculos é nativo da América do Sul e é o único urso encontrado nessa região. O urso malaio é o menor urso do mundo, pesando em média entre 27 e 65 kg. Os ursos andinos são encontrados nas regiões montanhosas da América do Sul e são conhecidos por sua pelagem longa e densa. O urso de Kodiak é uma subespécie de urso pardo e é nativo da ilha Kodiak, no Alasca. É um dos maiores carnívoros terrestres do mundo. O urso de Espírito Santo é uma espécie de urso de óculos encontrada apenas na ilha de Espírito Santo, no Brasil. Os ursos são onívoros, o que significa que se alimentam tanto de carne quanto de plantas. Os ursos hibernam durante o inverno para conservar energia. Durante esse período, eles podem perder até 30% de seu peso corporal. Durante a hibernação, os ursos não comem, bebem, urinam ou defecam. Eles sobrevivem apenas com as reservas de gordura acumuladas. A expectativa de vida dos ursos varia de acordo com a espécie e as condições em que vivem. Alguns podem viver até 30 anos. Os ursos possuem excelente olfato e podem detectar o cheiro de alimentos a longas distâncias, até 30 km. A visão dos ursos não é muito desenvolvida, mas eles têm uma audição aguçada. Os ursos são excelentes nadadores e podem percorrer grandes distâncias na água. A reprodução dos ursos ocorre no verão, mas a implantação do embrião é adiada até a mãe entrar em uma toca para hibernar. As fêmeas de urso dos Andes têm a capacidade de atrasar a implantação do embrião, o que permite que o nascimento ocorra quando as condições são mais favoráveis. As patas dianteiras dos ursos são maiores que as patas traseiras e possuem garras afiadas, o que os ajuda a cavar, escalar e capturar presas. Os ursos negros têm a capacidade de se destacar em duas patas para melhorar sua visão, cheirar o ar ou intimidar potenciais ameaças. Os ursos são animais altamente adaptáveis e podem ser encontrados em uma variedade de habitats, desde florestas densas até tundras árticas. Os ursos possuem uma excelente memória espacial e podem lembrar-se de locais onde encontraram alimentos em temporadas anteriores. Os ursos pardos são conhecidos por usar técnicas de pesca, como capturar salmões em rios, saltando na água ou esperando nas corredeiras. Os ursos negros são capazes de subir em árvores para escapar de predadores ou se protegerem. Os ursos são animais solitários na maioria das vezes, exceto durante o acasalamento ou quando as fêmeas estão criando seus filhotes. Os filhotes de ursos são extremamente dependentes de suas mães e podem permanecer com elas por até 2 anos, aprendendo habilidades de sobrevivência. Os ursos têm um excelente senso de equilíbrio e são capazes de caminhar em terrenos íngremes e rochosos. Os ursos são conhecidos por sua curiosidade e inteligência. Eles são capazes de resolver problemas simples e se adaptar a novas situações. O rugido de um urso pardo pode ser ouvido a uma distância de vários quilômetros e serve como uma forma de comunicação entre os indivíduos. Os ursos têm uma pegada larga e arredondada, o que os ajuda a distribuir seu peso corporal e caminhar sobre superfícies macias, como neve. Os ursos são criaturas muito resistentes e podem suportar lesões graves, como ferimentos de garras ou tiros, e ainda sobreviver. Os ursos têm uma excelente capacidade de adaptação ao clima frio. Seu pelo denso e gordura corporal os ajudam a suportar baixas temperaturas. Apesar de sua aparência volumosa, os ursos são capazes de se mover rapidamente e são ágeis em seus movimentos. Os ursos têm uma ampla gama de vocalizações, incluindo grunhidos, rosnados, latidos e assobios, que são usados para se comunicar com outros ursos.
Os ursos têm uma preferência natural por alimentos ricos em calorias, como nozes, frutas doces e salmão. Os ursos negros são excelentes escaladores de árvores e podem se alimentar de frutas e insetos encontrados nas copas. Os ursos são considerados animais omnívoros, mas sua dieta pode variar de acordo com a disponibilidade de alimentos em seu ambiente. Os ursos são importantes para os ecossistemas, pois ajudam a espalhar sementes por meio de suas fezes e contribuem para o equilíbrio da população de presas. Os ursos têm uma excelente capacidade de natação e podem atravessar grandes corpos de água, como rios e lagos, em busca de alimento. A linguagem corporal dos ursos é muito expressiva. Eles usam movimentos faciais, postura corporal e vocalizações para se comunicar entre si. Os ursos têm uma camada de gordura subcutânea espessa que os ajuda a sobreviver durante os períodos de escassez de alimentos. A capacidade olfativa dos ursos é incrível. Eles podem farejar comida a longas distâncias e são capazes de detectar odores imperceptíveis para os seres humanos. Os ursos podem percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Alguns ursos pardos, por exemplo, foram registrados viajando mais de 800 quilômetros. Os ursos têm uma taxa de reprodução relativamente baixa. As fêmeas geralmente dão à luz apenas a 1 ou 2 filhotes a cada 2 ou 3 anos. A pele do urso pardo é coberta por uma camada de pelos grossos e longos, que ajuda a isolá-los do frio e da umidade. Os ursos são animais muito fortes. Eles são capazes de derrubar árvores e mover objetos pesados com facilidade. Os ursos têm uma mandíbula poderosa e dentes afiados, que lhes permitem rasgar carne e triturar alimentos mais duros, como ossos e raízes. Os ursos têm um senso de territorialidade. Eles marcam seu território com marcas de cheiro e arranhões em árvores para comunicar sua presença a outros ursos. Infelizmente, muitas espécies de ursos estão ameaçadas ou em perigo de extinção devido à perda de habitat, caça ilegal e conflitos com seres humanos. A conservação desses animais é fundamental para sua sobrevivência. Obrigada por assistir. Se gostou, compartilhe com seus amigos e deixe o like. Até a próxima!